Se você costuma ver séries, filmes, baixar jogos, música ou mesmo assistir ao Metrópolis pela internet, pode se preparar. Abre aspas, a internet ilimitada acabou no país, fecha aspas. As palavras são de João Rezende, que é presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, responsável por regular o mercado. A Anatel deu sinal verde para as operadoras limitarem os planos de banda larga fixa. Não, a internet hoje é um produto essencial, o cidadão busca isso, mas é evidente que tem que haver um pagamento da conta da prestação do serviço. É importante que que as empresas disponibilizem ao usuário ferramentas apropriadas para que haja o acompanhamento do seu perfil de consumo, dos dados que ele está consumindo e principalmente quais são os aplicativos, quais são os jogos, quais são os serviços que mais consome o seu produto contratado, ou seja, a sua franquia. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil pode questionar a decisão na Justiça. O Senado vai discutir a mudança em uma audiência pública. E aqui no estúdio nós recebemos o Rafael Zanata, que é pesquisador em telecomunicações do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cunha. E aí, acabou mesmo a internet? Não. Ilimitada? Não acabou. A decisão da Anatel surpreendeu as ONGs, surpreendeu quem trabalha também com defesa de direitos dos consumidores, porque ela é claramente uma jogada pró-teles, né, a favor das empresas que provêm conexão à internet e à banda larga fixa. Né. E ela é uma declaração surpreendente porque a Anatel, apesar de ter suspendido por 90 dias essa franquia de dados, que é esse seu tampão, né, esse limite do quanto que você pode consumir, tanto para download quanto para upload na internet, Sim. Que é algo que não existia na internet fixa. A gente estava acostumado a sempre contratar a internet pela velocidade, né, que são os 10 Mbps ou 20 Mbps. As empresas fizeram uma jogada nos últimos 3 anos e costuraram isso com a Anatel. A Anatel, em 2013, editou uma resolução que permite a inclusão de franquia de dados nos contratos para banda larga fixa. E agora, depois dessa comoção popular, né, milhões de pessoas protestando, ação civil pública do IDEC, promotores e defensores públicos questionando, a OAB dizendo que não pode fazer isso, que tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet, a Anatel disse, não, tudo bem, você pode sim implementar a franquia de dados, basta que você cumpra alguns requisitos básicos de transparência. Se você criar uma espécie de painel de controle para a pessoa controlar o seu consumo, ser informada por e-mail de que isso existe. E aí sim implantar então as franquias. Aí sim, depois de 3 meses, ela está liberada. Então, a Anatel não tocou na questão fundamental e é importante entrar nesse ponto. Qual que é a real necessidade de colocar a franquia de dados na internet fixa? Porque a internet fixa é diferente da móvel. A internet móvel tem uma infraestrutura menor, menos capacitada para troca de dados. Sim. A internet fixa não. Agora, ele disse que nós brasileiros, usuários brasileiros, estamos mal acostumados, que lá fora já funciona assim. O que você tem a dizer? Nós questionamos isso para as empresas. O Ministério da Justiça questionou isso também. Né? No dia 29 de fevereiro, o IDEC participou de uma reunião lá em Brasília, no Ministério da Justiça. Estava presente também o Comitê Gestor da Internet. E nós levantamos a questão de que essa jogada empresarial das 3 principais empresas do setor, NET, Vivo e Oi, de incluir a franquia de dados em patamares muito baixos, a gente está falando de uma variação de 10 gigabytes a 30, ou seja, se você assistir 10 horas de uma aula online em alta resolução, ou 20 programas do Metrópole, você atinge a franquia. Nós questionamos que esse tipo de medida não encontra fundamento técnico. Em outros lugares do mundo, você não encontra franquias baixas assim, e mesmo no países que possuem franquia, as franquias são muito maiores, variando de 150 GB a 300 GB, então 10 vezes mais do que as empresas querem fazer no Brasil. E outra, o regulador sempre se preocupa em um ambiente competitivo, onde as pessoas possam escolher. Mas aqui tem ambiente competitivo no Brasil? Não, aqui é um oligopólio dominado por poucas empresas. Então, o nosso ponto é, não tem para onde correr se isso for implementado. Porque NET, Vivo e Oi, que já dominam 90% do mercado, quando forem oferecer esses serviços para as pessoas de mais baixa renda,
a pessoa vai ser obrigada a contratar, na prática, né, uma internet extremamente limitada. Sim. Sendo que não tem necessidade de ter essa internet limitada. Então, e a chamada inclusão digital? Vai por água abaixo se for implementado? Exato. Claro, né? Isso é totalmente contrário a tudo que o Brasil tem construído nos últimos 15 anos em termos de política de inclusão digital. Claro. Isso é absolutamente contrário aos princípios que estão no Marco Civil da Internet, que é uma lei pioneira, reconhecida no mundo todo como uma carta de direitos preocupada com a inclusão digital no Brasil. Uhum. Aliás, eu entrei lá, agora eu não sei como é que vai ser, porque eu sou fã de séries e sou fã de ver muita coisa pelo YouTube. Vou acabar sendo atingido por isso aí, mas tomara que essa coisa não aconteça. Mas os YouTubers estão loucos da vida, estão protestando, a gente até vai dar uma olhada. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Porque comigo não está nada bem. Eu acho que a essa altura do campeonato você já sabe do que se trata esse vídeo. Caso você não saiba, esse vídeo foi feito para ajudar você a entender que fuzuê todo é esse sobre internet. Assim, resumindo muito, querem limitar a internet que eu e você utilizamos. Eu vi que a situação é mais complicada ainda do que a gente imaginava. Só para você entender, galera. Diversas companhias operadoras telefônicas estão com um plano que eles querem implementar o quanto antes de limitar a sua internet. De quantos mega você tiver, de velocidade de download que você pagar, você vai ter um limite de franquia que você pode usar que nem os celulares. Nova patifaria que o povo brasileiro vai ter que lidar daqui pra frente é o cartel da telefonia, que é o verdadeiro cartel, colocando um limite de tráfego de banda no seu plano de internet. Não do celular, que já é o 3G, que já é ruim, já é caro e que já acaba rápido e você tem que pagar mais caro pra ter um serviço merda. Não. É a internet da sua casa. Sabe quando você chega no trabalho, no final do dia, você senta no sofá assim, quer botar o Netflix, quer botar aquele YouTube pra ver, vou ver subir o vídeo hoje? Então, o cartel da telefonia brasileira quer que você pare de fazer isso. Mas vamos deixar muito claro para a Anatel e para as empresas que fornecem internet para os brasileiros que a gente consome no Brasil muita internet, que a gente precisa de uma franquia justa. Se franquias forem impostas, elas precisam ser justas. O problema não está na franquia, e sim em franquias com um consumo muito baixo que vai restringir o brasileiro tanto no trabalho quanto no entretenimento dele. Hashtag internet justa, o que você acha? Estão bem informados, né? Sim, a reação ela foi muito espontânea e as pessoas entenderam rápido, né, porque ela é gritante. Né, isso vai afetar muita gente, não afeta só os YouTubers. Os YouTubers eles são um caso interessante porque, além de consumir muito dado, eles precisam produzir também. Toda vez que um YouTuber grava um vídeo em casa, em alta resolução, ele vai subir para a rede mundial de computadores, para o servidor do YouTube, ele está gastando, teoricamente, claro, né, a sua franquia de dados. Então, aí acaba a franquia dele, não consegue fazer um upload. Não vai conseguir fazer o upload. Então, pensa em termos de perspectivas de produção cultural, tanto que isso é impactante no Brasil. Claro. As pessoas de mais baixa renda, que não vão conseguir comprar um plano com uma super franquia, digamos, se elas assistirem 5 vídeos em alta resolução, e depois tentarem produzir um vídeo e subir na rede, vão ser barradas. Claro. E aí que está o pulo do gato. As empresas querem que, quando isso aconteça, a pessoa se sinta pressionada a comprar um pacote adicional. É aí que configura o lucro ilegal dessas empresas, claro, porque eles estão criando um regime artificial, não tem necessidade de fazer isso. Vamos exemplificar, eu acho que na tela vai aparecer lá, assim, para baixar um game, são 440 gigas, é que está meio distante aqui, eu não consigo ler. Netflix, 3 gigas, 1 hora em HD, 3 gigas. YouTube, 1 hora... 120 megas, ou seja, rapidamente, conforme o pacote que você vai comprar, em dias, em menos de um mês, conforme a sua necessidade, o que você consome, você perde o seu pacote. Exato. E a gente tem que também parar de pensar na perspectiva individual e pensar na unidade familiar ou na casa. Exatamente, pode se dar esse dado, inclusive. Porque a internet fixa, ela é domiciliar. Você está contratando ali para usar o teu Wi-Fi, digamos, né? Você coloca uma senha ou não, isso não importa, mas você quer compartilhar para mais de uma pessoa. Claro. Então, na média, a internet fixa brasileira ela é compartilhada por 3, 4... 3, 4 pessoas por família? O IBGE tem um dado de que, em média, são 3 pessoas por família no Brasil. Então, a gente pode assumir que varia entre 3 e 4. Sim. Agora, vamos tomar um exemplo de uma família de 4 pessoas que vai contratar o plano mais barato ano que vem, se a gente não fizer nada e não derrubar essa medida. Os planos mais baratos, tanto da NET quanto da Vivo e Oi, eles variam entre R$ 60 e R$ 100. Isso já é acima do que é a média mundial
e já é acima do que a ONU disse que seria um preço justo. Sim. A ONU disse que um preço justo seria R$21. A gente já está mais que o dobro. Bem mais que o dobro. Além de estar mais que o dobro, né, as empresas querem colocar franquias absurdamente baixas, variando entre 30 e 10, né, o máximo e o mínimo. Vamos tomar o exemplo de 20 gigabytes, que é o que elas querem oferecer. Se você tem uma família com 2 filhos estudando para o vestibular, não tem dinheiro para pagar um cursinho, e eles estão assistindo aula online... Exatamente isso. Com os melhores professores do mundo, digamos. Isso vai ser muito atingido. Quem assiste aula online, quem dá aula online. Exato. Não é? Agora, e essa questão do promotor do Ministério Público do Distrito Federal, que está investigando esses bloqueios, ele vai se reunir com a Promotoria Pública Federal, querendo investigar sobre a atuação da Anatel, e está abrindo uma investigação porque ele suspeita de favorecimento às operadoras. E aí? Isso é algo que precisa ser investigado, né? O IDEC também tem a posição de que você não pode fazer uma mudança significativa sem um estudo de impacto regulatório. E a Anatel não fez isso. Quando ela permitiu a inclusão da franquia, ela não fez nenhuma audiência pública, não produziu nenhum estudo técnico para mensurar qual seria o impacto disso na vida de milhões de brasileiros. E a gente está percebendo agora, por todas essas discussões, por todas as campanhas que estão acontecendo, que o impacto é monstruoso e que a Anatel precisa voltar atrás. Claro. Reconhecer que foi um erro de estratégia, permitir isso sem discutir e que ela não pode simplesmente tomar decisões a toque de caixa, né, para fazer com que a franquia seja implementada em breve, em 3 meses. Essa afirmação que eu fiz aqui, claro que o promotor supostamente acha, tanto que ele vai investigar. A intenção dele é investigar. Não é uma afirmação, nem nossa aqui, eu simplesmente falei o que o promotor disse que vai investigar o que está acontecendo. E a questão do Marco Civil? Porque tem gente que está dizendo assim, porque o culpado de tudo isso, na verdade, é o Marco Civil que abriu brecha, e outros, as próprias teses dizem, não, a gente está de acordo com o Marco Civil. E aí? Muita gente confunde o Marco Civil com uma pessoa, né? Quem que é o Marco Civil? Minha mãe falava isso em casa. Rafael, eu não entendo como vocês discutiram o Marco Civil. Quem que é esse Marco Civil? O Marco Civil é uma lei federal importantíssima, pioneira, que estabelece direitos, né? Lei 12.965. Ela é uma lei de princípios, né? Ela tem como princípio promoção da inovação, liberdade de expressão, redução de desigualdades sociais, proteção da privacidade. Então, é uma série, né, de normas que garantem para a gente direitos no uso da internet. O Marco Civil tem um artigo importante, o artigo 7º, que diz que a internet é essencial para a democracia e para a cidadania. Ele é um instrumento de cidadania no Brasil. Então, a gente tem que tratar a internet como algo especial. Claro. Ele tem que ser universalizado. Todo mundo deveria ter acesso à internet, esse direito básico. E lá eles colocam também que você só pode ser desconectado da internet se você não pagar uma conta. Sim. E não é isso que as empresas querem fazer. Elas querem implementar um modelo de negócio em que, se você atingir a franquia, você vai ser desconectado. Vai ser desconectado. Ou senão vai baixar a velocidade violentamente, que vai voltar a ser quase uma internet de escada. Exato. Né? Então, eles querem punir os consumidores e tentar modelar a forma como a gente usa a internet sem uma justificativa razoável. A gente não pode admitir isso, porque as empresas não operam num regime totalmente de livre mercado. Né? E a Anatel engana-se em dizer que as empresas são livres para fazer isso, porque a gente tem uma ordem constitucional. A nossa Constituição diz que a ordem econômica serve para algumas finalidades: justiça social, inclusão social, valorização do trabalho. Claro. Como é que fica o trabalho dos pequenos empreendedores que dependem da internet como instrumento básico? Né? Então, isso não foi tomado em consideração ao analisar o impacto desses planos das empresas. A Anatel precisa rever isso, recuar. Claro. Bom, o Metrópolis convidou, né, as empresas que prestam o serviço de internet fixa para esse debate. Nenhuma operadora pôde mandar representantes. A Telefônica Vivo explicou que não vem aplicando a franquia de dados para nenhum cliente de banda larga fixa e que, se isso acontecer, será apenas para os contratos novos. A Oi informou que não pratica redução da velocidade ou interrupção da navegação, mas que o serviço possui um limite de consumo de dados mensal informado no regulamento da oferta. Também convidamos a Anatel, mas a agência informou que apenas o presidente e a superintendente de relações com consumidores podem falar sobre a questão, e os dois estão lá em Brasília. O espaço está aberto, eles foram convidados e continua aberto aqui no Metrópolis. O nosso WhatsApp também está aberto, vocês podem, estão vendo aí, que é o
673 1540, porque o debate está aberto e é muito importante, não é, Rafael? Que as pessoas entrem nesse debate, não é? Que inclusive eu acho que pode, até pelo IDEC também, não é? Exato. As pessoas perguntaram assim, tá, mas o que dá para fazer? Dá para ficar reclamando e gravando vídeo no YouTube? É só isso? Não, dá para fazer muita coisa, né? A gente vai ter, provavelmente, audiência pública no Senado na semana que vem. Teremos reunião na Anatel, no Comitê de Defesa dos Usuários, no dia 27 de abril. E o IDEC convida as pessoas a entrarem em contato com a instituição para mandarem seu posicionamento, porque o IDEC representa os milhões de consumidores. Nós não fazemos coisas por conta própria. Claro. E o IDEC lançou uma campanha Internet Livre, que está no nosso site, que a gente preparou. O site é? idec.org.br/internet livre. Okay. É um boletim com conteúdo especializado sobre franquia de dados da internet fixa, para explicar para as pessoas o que dá para fazer. Quais são as medidas agora para barrar e não permitir a franquia de dados no Brasil. E essa é uma vitória que a gente pode conquistar. E nós vamos continuar muito atentos aqui no Metrópolis. Qualquer coisa a gente chama, pede socorro de novo para você esclarecer aqui para a gente. Pode ser? Tá joia. Rafael. Obrigado, Rafael. Eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.